aí, meus queridos e minhas queridas Top Investors, tudo belezinha com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje, como vocês puderam ver no nome do vídeo, né, a gente está trazendo um conteúdo mais direcionado a quem tem interesse em saber como é a prova da Ancor, né? Quais são os módulos, né? Basicamente, ele é um resumo sobre o que vai cair, né? Sobre o que é cada um dos módulos, o que é cobrado em cada um dos módulos da prova da Ancor para você se tornar um agente autônomo de investimentos, tá bem? Então, antes da gente seguir aqui pro conteúdo do vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para estar sempre por dentro, né, de todo o conteúdo que a gente traz aqui para vocês gratuitamente no YouTube. Deixe seu like aí, isso ajuda bastante a gente. E compartilha também esse vídeo com os seus amigos que também têm interesse em saber como que é a prova da Ancor ou querem se tornar agentes autônomos de investimentos, assessores de investimentos, tá bem? Então, bora lá! Bom, a prova da Ancor, tá, para você se tornar um agente autônomo de investimentos, ela é composta de 15 módulos, tá bem? Sendo que o primeiro módulo, tá, ele tem um peso considerável dentro da prova, né? Ele pode cair ali em torno de 12 questões. Porém, o que você precisa lembrar é que, diferente das provas da Anbima, para a prova aqui da Ancor, para agente autônomo de investimentos, a gente tem 4 módulos que você vai precisar pelo menos acertar 50% de todas as questões desse módulo, né? Além de acertar 70% da prova. Ah, então quer dizer que se eu acertar 70% em um desses 4 módulos, eu não atingir pelo menos 50% dele, eu não vou ser aprovado? É isso mesmo, né? Porque são módulos que o programa, né, ele considera como importantes, que são os módulos 1, o módulo 3, o módulo 8 e o módulo 15, né? A gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles agora, né? Então, o módulo 1, né, ele fala ali sobre a atividade do agente autônomo de investimentos. Como eu já falei, ele tem um peso considerável, assim dizendo, né, dentro do programa da prova, né? Ele pode cair até 15% de todas as questões da sua prova. Isso vai ficar ali, né, basicamente em torno de 12 questões. E como ele é um desses módulos que você tem que acertar 50%, pelo menos você tem que acertar 6 questões das 12 que vão cair, né? Porque, afinal de contas, ele é um módulo que fala especificamente ali sobre a atividade do agente autônomo de investimento, né? Então, claro que você vai ter que saber sobre esse tema bastante, não é mesmo? O módulo 2, né, que falava lá sobre o código de conduta do agente autônomo de investimento, né? Ele não existe mais, né? Então, ele foi excluído no ano de 2019 do programa da prova, né? Então, ele não existe mais, né? Não vão cair questões relacionadas, assim dizendo, com o próprio código de conduta em si, tá? Mas você tem que lembrar que quando você pedir o seu registro de credenciamento para atuar como agente autônomo de investimentos, tacitamente você vai estar aderindo ao código, né? Ele ainda existe, mas ele simplesmente não é mais cobrado na sua prova. Na sequência, a gente tem ali o módulo 3, né, que é um dos outros módulos que você vai ter que acertar pelo menos 50%, né? Ele é um módulo importante porque ele fala sobre a Lei 9613, lá de 98, né, que é a Lei de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, né? Então, isso é muito importante, né? Então, como você vai atuar como agente autônomo, você vai ter que ajudar também na prevenção contra essas práticas, né, ilícitas ali contra o sistema financeiro nacional. Ele também vai falar ali sobre as circulares, né, do Banco Central e as instruções, resoluções agora da CVM, que também regulamentam o tema, tá? Então esse módulo ele tem um peso de 5% da sua prova, vão cair ali 4 questões aproximadamente, portanto você tem que acertar 2, né? Então tem que ter um foco mais especial, né, nesse módulo, porque ele é pequeno, são apenas 4 questões e você tem que acertar pelo menos 2 para ser considerado aprovado, tá? Na sequência, o módulo 4, né, ele vai falar sobre economia, então nesse módulo não existe um percentual mínimo de acerto, tá? Ele é pequeno dentro da prova, vão cair ali 2 questões, basicamente, né, relacionadas ali com a macroeconomia, né, de certa forma, né, a prova adora cobrar ali questões relacionadas com a composição, né, o que é o IGPM, sempre cai uma questão relacionada ao IGPM nas provas, tá? O módulo 5 ele vai falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, né? Então, de certa forma, a composição, quem são os participantes, né? O que é quem são os órgãos que vão dar as normas, os que vão trabalhar para cumprir, né? E quem vai tocar o sistema financeiro, que são as outras instituições, né? Bancos, instituições financeiras que fazem girar o sistema financeiro como um todo, né? Vão cair ali aproximadamente 3 questões e esse módulo ele tem um peso de 3,75% do total da prova, né? Depois a gente vai ter o módulo 6 tratando sobre instituições, intermediadores financeiros, né? Então também
Igual ao módulo 5, ele tem um pequeno peso, né? Então vão cair em torno ali de 3 questões também, tá? Perguntando ali sobre as instituições, né? Os intermediadores financeiros em si, o que eles podem, o que eles não podem, né? O que é cada um, né? Então é relativamente simples, né? É um módulo para você pontuar e garantir acertos, né, importantes para chegar lá em pelo menos 70%, tá? Depois a gente tem o módulo 7, que trata sobre administração de risco, né? Ele vai ter um peso de 5% da total da sua prova, então podem cair ali em torno de 4 questõezinhas, tá? E ele não tem um percentual mínimo de acerto igual o módulo 3, né, e o módulo 1 ou o módulo 8, que a gente vai falar agora, e o módulo 15, tá? Então, a administração de risco vai fazer questões ali basicamente relacionadas com os riscos existentes, né? Mercado, liquidez, né? Esse tipo de assunto, tá? O módulo 8, ele é bem importante e ele também é bem extenso, porque ele fala sobre o mercado de capitais, né? Sobre produtos, modalidades operacionais do mercado e também relacionado à liquidação. E ele tem um peso muito grande na sua prova. 25% de todas as questões, né? Isso aqui vai dizer pra gente ali em torno de 20 questões deste módulo que vão cair na sua prova. Então, ele é um módulo importante, né? Vão cair ali questões relacionadas a produtos, tá? Questões relacionadas também com a liquidação, modalidades operacionais da própria bolsa, tá? E basicamente o mercado de capitais como um todo, né? Você tem que acertar pelo menos 50%, ou seja, 10 questõezinhas ali, tá? Então, na sequência a gente tem o módulo 9, né, que fala sobre fundos de investimento, e ali vão cair 4 questões, isso é uns 5% da sua prova, né? Então, o que você pode esperar desse módulo são questões sobre a composição, né, de fundos de investimento, de acordo lá com a instrução 555 da CVM, beleza? Depois a gente vai ter o módulo 10 falando sobre os outros fundos de investimento, né, que existem, que são regulados pela CVM, né? Isso aqui vão cair ali 2 questõezinhas, não tem um percentual mínimo de acerto, né? Basicamente é um módulo bem pequeno, tá? Assim como o módulo 11 e o 12 que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então são outras modalidades, como os FIPS, por exemplo, né? Fundos de investimento imobiliário também, tá? Na sequência o módulo 11 vai cair ali uma questãozinha, tá? Que vai ser relacionado com a securitização de recebíveis, então o CRIs, né? O que é o CRI, quem que pode emitir, o que ele é, o que ele não é, né? Então é um módulo pequeno, tá? Para você garantir ali uma questãozinha, tá? Relativamente fácil. O módulo 12 fala sobre os clubes de investimento, né? Que então pode cair ali 2 questõezinhas relacionadas ao tema, que também pode ser sobre a composição, o que pode fazer, o que não pode, o que é um clube de investimento, né? O mínimo de participantes, o máximo, né? E essas coisinhas básicas ali, também o que ele pode, né? Que tipos de produto ele pode alocar de todo o patrimônio, né? Que compor ali o clube de investimento em si, tá bem? O módulo 13, ele fala sobre matemática financeira, né? Então vão cair em torno de 4 questões, também não tem um percentual mínimo nesse tema, tá? Então são questões que você vai ter que usar a calculadora, né? Se você for fazer prova presencial, você tem que levar a sua HP12C, mas se você fizer a prova na modalidade EAD, né? A distância da sua casa, o programa, né, ele tem uma HP12C embutida que você pode acessar a qualquer momento, né? Então pode cair ali questões de presente de valor, para encontrar o PMT, né? Essas coisas simples, né? Mais ali conceitos básicos, tá bem? O módulo 14, ele vai falar sobre mercado financeiro, né? Que são outros produtos que não serão classificados como valores imobiliários, né? Então, os produtos que não serão tratados no módulo 8, eles vão ser tratados aqui no módulo 14, né? Como, por exemplo, títulos públicos federais, né? Que não são, de fato, valores imobiliários, tá? Isso aqui pode cair 7 questõezinhas, né? Relacionadas a esses outros produtos, né? As modalidades, as questões operacionais e como funciona a liquidação deles, beleza? E o módulo 15, né? Que é o terror de todo mundo, ele fala sobre o mercado de derivativos, tá? Então, esse módulo, ele é um dos que você tem que acertar pelo menos 50%, né? Vão cair em torno de 12 questões e sim, você vai ter que acertar pelo menos 6 questões dele, né? Então vai cair lá sobre o mercado de opções, sobre o mercado futuro, mercado a termo, swap, né? E a posição existente de cada... Por exemplo, um exportador, um importador, ele quer se proteger, né? O que ele vai fazer e também questões ali, né? Pode aparecer para você um gráfico de alguma opção e perguntar qual é a operação, né? Se é titular ou lançador de call ou put, beleza? Então, lembrando sempre que, mesmo que a gente tenha um módulo específico de matemática financeira, esse módulo ele vai cobrar conceitos básicos, beleza? Não significa que em outros módulos não possam cair também questões de cálculo, então, inclusive aqui em derivativos pode cair alguma questãozinha pedindo ali para você calcular, né, um ganho máximo, uma perda máxima, né, relacionado aos
produtos, né, as modalidades de derivativos que a gente tem, beleza? Terminamos aqui então de falar o nosso resumo, né, sobre o quais são os principais temas, né, que podem ser cobrados lá na sua prova da Ancor, beleza? Então, para você que ficou com a gente aqui até o final, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá, um link para você vir testar 7 dias totalmente gratuitos a nossa trilha de sucesso, onde você vai ter acesso a tanto ao curso preparatório da Ancor, como as questões, né, desta prova que a gente tem nos nossos simulados e outros, né, cursos para preparação de certificação, né, como CPE 10, CPE 20, CEA e etc, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você a entender o que é a prova da Ancor, o que pode vir a ser cobrado e também para ajudar você a orientar um pouco mais os seus estudos, tá bem? Ah, e eu já ia esquecendo, tá? Se você ficou com a gente aqui até o final, deixa o like aí, né? Isso ajuda bastante a gente a entender se vocês estão gostando desse conteúdo que a gente traz aqui no YouTube para vocês. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho também para estar sempre por dentro de toda novidade que a gente trouxer aqui no YouTube para vocês. E também compartilha esse vídeo, né, com os seus amigos, com os seus conhecidos que têm dúvida ou querem estudar para certificações financeiras, né, para melhor se qualificar ali no mercado, beleza? Então, galerinha, bons estudos para todos. A gente se vê numa próxima oportunidade.